Você quer ser valorizado? Então tá na hora de você sumir. Você já percebeu que nada que está ali disponível o tempo todo é realmente valorizado? A gente vive num mundo completamente capitalista. E a base do capitalismo é a lei da oferta e da demanda. Tudo aquilo que tem uma oferta maior do que a demanda não é valorizado. E enquanto você está aí mendigando atenção, carinho e afeto, você é uma oferta absurda, com nenhuma demanda. E você não vai ter valor nenhum. As pessoas vão olhar para você como alguém chato, inconveniente, entrão e não vão te dar nenhum valor. Isso tudo enquanto você está querendo ser bom para elas. Enquanto você está querendo ajudar, ser carinhoso e ser afetuoso. Você aprendeu a vida inteira que esse é o tipo de pessoa que é valorizado. Mas eu acho que você já tem idade suficiente para olhar para sua volta e ver que na prática, quem é valorizado é quem oferece uma escassez de disponibilidade. Vou te dar um exemplo prático. Pensa aí quando você era mais novo. Tinha uma menina que todo mundo se interessava. E perto dessa menina, sempre tinha aquele cara que ficava rodeando, querendo ser carinhoso, afetuoso, romântico, cuidando dela, sendo um apoio emocional, mas ela só olhava para ele como um amigo. Por mais que ele tentasse, por mais que ele fantasiasse um relacionamento com ela olhava para ele como um amigo. Mas tinha um outro cara, que era um cara meio ausente, grosso, às vezes mal educado, que não dava muita atenção para ela e ela era completamente louca e apaixonada por ele. Isso por quê? Porque ele era escasso. Não só ela, mas várias outras meninas eram interessadas nesse cara. Todas elas com uma ilusão, que iam conseguir mudar ele e se tornar o centro da atenção da vida dele. Elas que se tornavam as pessoas iludidas. Enquanto você, o rapaz bonzinho, estava ali, sendo legal, sendo um apoio, sendo um amigo quando ela mais precisava. E foi isso que você foi a vida inteira. Um amigo, mas um amigo iludido, fantasiando estar com aquela menina que você nunca teve oportunidade de estar. E essa busca por afeto é algo que inundou completamente sua vida. Você levou para o seu trabalho, você levou para os seus outros relacionamentos, você levou para a sua vida profissional, para os seus estudos, e você se tornou um mendigo de afeto, atenção e carinho. E você não é valorizado. Você sente que por mais que você se esforce para ter a atenção e o carinho das pessoas, você não recebe nada além de migalhas. Isso por quê? Porque você é altamente disponível. Você só vai ter atenção, carinho e afeto quando você for escasso. Eu já vou deixar para você aqui um desafio. Que tal você sumir por 7 dias apenas? Some dos grupos de WhatsApp, some das redes sociais, para de responder às pessoas, para de atender ligação e você vai ver o quanto as pessoas vão estar sedentas agora pela sua validação e não você sedento pela validação delas. Entende? O mundo é assim. O nosso mundo é capitalista e essa visão capitalista domina todas as áreas da nossa vida. O nosso comportamento, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. É ruim? É. Você pode entrar numa luta em glória, tentando mudar o mundo. Tudo bem, é uma escolha sua. Mas você saiba que você não vai ter o que você gostaria. Porque você está lutando contra as regras do sistema. Porque a regra básica do nosso sistema é oferta e demanda. Mas é óbvio, quando você decidir entrar nesse desafio de 7 dias, não avisa ninguém. Vai ser mais uma vez esse garoto bonzinho querendo te dominar. Tudo isso gira em torno de uma necessidade de atenção, carinho e afeto e um medo de rejeição. Porque é o total oposto. Se você não está recebendo isso, você se sente rejeitado. E nesse medo de ser rejeitado, você vai querer avisar as pessoas sobre o que você vai fazer. Isso vai tirar completamente o efeito daquilo que você está fazendo. Simplesmente some. E talvez você esteja aqui assistindo esse vídeo, esteja pensando só em relacionamentos. Isso aqui não é um vídeo Red Pill não, cara. Isso aqui é um vídeo para a sua vida. A mesma coisa é no seu trabalho, na sua vida profissional. Nenhuma empresa valoriza aquele cara que fica ali implorando para fechar um contrato, oferecendo o menor preço. Você sempre vai ser visto como um estagiário, como um iniciante. Enquanto você não se portar com maturidade e saber o seu valor, você vai ser visto como ninguém, como pequeno, como o cara que eu consigo pagar e não o cara que eu quero pagar. Vou te dar um exemplo. Recentemente eu estava numa reunião e um cliente, um potencial cliente, na verdade, ele começou a impor algumas regras. E eu falei para ele o seguinte, olha, pelas suas regras,
eu não tenho interesse de fechar contrato com você. Ele ficou assustado, porque quem costuma fazer esse tipo de coisa? E eu expliquei para ele, olha, o meu objetivo é gerar resultado para você. E eu sei que, com as regras que você está me impondo, eu não vou te entregar esses resultados. Ah, mas fulano, beltrano falou que faria pelo preço tal. Então, você pode fechar com eles. Eu não fecho porque não vai dar resultado. Eu não quero simplesmente pegar o seu dinheiro. Eu quero fazer com que sua empresa lucre. O meu sócio ficou revoltado comigo. Ele falou, cara, como é que você faz uma grosseria dessa com o cliente? Como você fala isso para a pessoa? Eu, cara, é a realidade. Para que eu vou ficar com meias palavras? O resultado, no dia seguinte, aquele cara me ligou e se tornou meu cliente. Ele falou, cara, você foi o único que eu senti segurança no que estava falando. Uma empresa não quer promessa. Uma empresa não necessariamente quer o preço mais baixo. Ela quer alguém que gere resultado. E ela, sabendo que você é um profissional que gera resultado, ela não vai fechar com você só se ela não tiver dinheiro. Ela vai contratar alguém mais barato, querendo conseguir mais dinheiro para poder fechar com você. Você não precisa de 50 clientes te pagando R$1.000. Se você tiver 5 clientes te pagando 15 mil, você vai ganhar mais e vai trabalhar menos, vai se estressar menos. O cliente que paga pouco é o cliente que quer valorizar cada centavo que ele está te pagando. Ele vai te encher o saco. O cliente que paga mais tem a tendência de ser alguém que vai deixar as coisas correrem melhor porque ele confia em você. Porque se ele não confiasse, ele não estaria te pagando 15 mil ao invés do outro que te paga 1.000. Mas para que tudo isso funcione, tanto num ambiente social, profissional, não é só escassez. É você saber impor os seus limites. Mas, se nem você conhece os seus limites, como você vai impor isso para alguém? Eu tive um cliente um tempo atrás que teve uma situação lá que aconteceu um problema com ele e ele me ligou gritando, xingando, falando um monte de coisa. Na primeira pausa que ele deu para respirar, eu falei com ele, olha, eu não trabalho com ninguém nessas condições. Estou encerrando o nosso contrato, você pode procurar outra pessoa para resolver o seu problema. Na hora, ele, não, cara, que isso, desculpa. Esse é meu jeito de falar, é assim que eu falo com as pessoas, não sei o quê. Depois disso, ele continuou meu cliente, isso já tem mais de um ano. É o cara que me paga mais certo, é o cara que me dá menos dor de cabeça. Mas em algum momento dessa relação, eu precisei impor limite. Eu trabalhei muitos anos numa empresa que um belo dia eu atendi o telefone, uma pessoa não quis se identificar, e eu passei o recado, olha, alguém ligou para cá um pouco chateado e não quis se identificar. E a dona da empresa fez uma grosseria absurda comigo, falando, como assim que eu não pego a identificação de alguém? A pessoa liga, eu não pergunto quem é. Deixei ela falar, quando ela respirou, eu falei, primeiro, eu perguntei quem era e a pessoa não se identificou. Segundo, eu estou te avisando porque poderia ser algo importante para você, até alguma coisa de risco. Terceiro, não é minha obrigação atender o telefone, eu fiz isso como um favor para você. Então, se essa é a nossa relação, eu tô indo embora. O que aconteceu? Vieram depois conversar comigo, pedindo desculpas, falando que estava no dia ruim. Olha, as pessoas podem ter dias ruins, mas quem decide se eu aceito ou não o comportamento das pessoas, o descontrole das pessoas quando elas estão no dia ruim, sou eu. Eu imponho esses limites. Talvez você olhe para o que eu tô te falando agora e você pense assim que eu tô me aproveitando de um momento de vulnerabilidade da pessoa. Não. Não é. Se eu aceito aquilo dali e deixo para conversar depois, no momento mais oportuno, ou essa conversa não vai acontecer, e se acontecer, ela não vai ser valorizada. Aquela pessoa vai olhar para você e vai te achar fraco, e vai continuar te tratando como um tapete, pisando em você. Não importa se é um momento de vulnerabilidade ou não, isso não é culpa sua, não é responsabilidade sua. Eu tenho muita dificuldade de entender descontrole emocional. Pessoas que gritam, que fazem escândalo, que xingam, que tratam as outras pessoas mal. Eu tenho muita dificuldade de entender isso. E eu não tenho que me esforçar para entender. Isso é uma falha que não é a minha. Eu falo com as pessoas sempre no mesmo tom, sempre da mesma forma. Você nunca vai me ver gritando com alguém. E se eu estiver insatisfeito com o que alguém está fazendo, por exemplo, um colaborador, um prestador de serviço, eu converso, eu aviso, eu peço mais atenção. Se não resolver, eu encerro essa relação. Você precisa ser simples. As coisas são como são. Enquanto você quiser relativizar tudo, enquanto você quiser levar em consideração que a pessoa não está no dia bom, que aconteceu algo ruim, você vai ser visto como fraco, porque você não sabe impor os seus limites. Do que adianta você controlar os seus impulsos e as suas emoções se você está se dobrando aos impulsos e emoções de outras pessoas? Esse limite só quem impõe é você. Então para
de ser uma pessoa altamente disponível, o tempo todo querendo ser o anjo da guarda de alguém para resolver o problema de outras pessoas, porque elas vão largar os problemas em cima de você. Para de ser uma pessoa que nem conhece os próprios limites. Saiba impor os seus limites, saiba até onde as pessoas podem ir ou não com você. E você não vai perder nada com isso, eu te garanto. As pessoas vão te admirar, as pessoas vão olhar para você e falar assim, pô, essa é uma pessoa muito segura, essa é uma pessoa valiosa. O capitalismo vai te ver com valor financeiro, com valor emocional. Você vai ser valorizado, porque você deixou de ser um capacho, você deixou de ser fraco, você deixou de ser um covarde. Isso vai mudar a sua vida. Mas, como eu falei ainda há pouco, nessa equação entra o outro lado, que é o medo da rejeição. Talvez você olhe para tudo isso e ainda fique inseguro, achando que você vai ser rejeitado, que as pessoas vão te virar as costas, que você vai estar sozinho. Tem um texto que eu acho muito legal, cara, que é o Sonacirema. É um texto antropológico sobre uma sociedade. Eu vou botar esse link aqui na descrição. Eu recomendo que você leia e você reflita sobre esse texto. Eu estou pensando em fazer um vídeo mais para frente falando só desse texto, só sobre o Sonacirema e sobre esse nosso medo de rejeição. Se você achar interessante, deixa um comentário aqui nesse vídeo e eu faço mais para frente, se vocês se interessarem. Se não, eu deixo essa ideia de lado, vou fazendo outros vídeos aqui. Mas, de todo modo, eu vou te pedir mais 60 segundos. Só isso. 60 segundos para tirar de você todo esse medo que você tem de rejeição. Para isso, você só precisa clicar nesse vídeo aqui. Mas caso você já tenha assistido e esse não for um problema para você, vou deixar também aqui o vídeo mais recente do canal. Mas, cara, não esquece. 7 dias de escassez de disponibilidade. E não avisa para ninguém, não.